Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Nós estamos em uma série de sermões, exposições da carta do apóstolo Paulo a Tito. Chegamos nesta manhã ao capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Nós vamos inicialmente fazer uma leitura na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, que essa passagem será mencionada durante a pregação. Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Agora vamos ao texto na carta de Paulo a Tito. Começaremos a leitura no capítulo 2, a partir do versículo 11. Leremos até o capítulo 3, versículo 7. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Agora vamos voltar aos versículos 1 e 2, para lê-los mais uma vez. Esses são os versículos da exposição
desta manhã. Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, vamos ouvir nesse instante a pregação da Tua palavra. Pedimos que o Senhor graciosamente abençoe aquele que há de falar, para que faça com fidelidade, para que busque honrar e glorificar o Teu nome, para que chame a nossa atenção para Cristo, para que nos exorte e admoeste de acordo com a Tua palavra. Dá a graça para que Ele fale no poder do Espírito Santo. Dá a todos nós para ouvirmos com toda a mansidão, orando em nosso coração, pedindo Tua graça para viver de acordo com as Tuas prescrições. Opera, Senhor, pelo Teu Espírito Santo em nossa vida nesta manhã, por meio da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, sendo esta a 18ª exposição que estamos ouvindo nesta epístola, eu devo acreditar que vocês já perceberam que o apóstolo Paulo está colocando grande, mas grande ênfase de Tito instruir a igreja sobre as consequências do Evangelho, a vida piedosa, os frutos da graça. Mas como já temos observado também, esta ênfase na vida piedosa não é um tipo de instrução moralista. Faça isso porque a igreja acha certo. Não é esse tipo de coisa. A vida piedosa não é apresentada aqui como sendo algo separado da obra de Cristo, da graça de Deus. Pelo contrário, a vida piedosa que homens e mulheres, jovens e idosos, livres e escravos, ricos e pobres, devem viver, tem uma fonte. E a fonte da vida piedosa é, sem dúvida, a graça salvadora de Deus, como aprendemos no último domingo, ao ouvir a exposição em Tito capítulo 2, versículos 11 a 15. É isso que o apóstolo continua no texto, dizendo no texto desta manhã. E aqui eu espero que vocês observem uma certa progressão, que agora vai ficando mais clara. No capítulo 1, o apóstolo tratou sobre a vida piedosa na igreja. E basicamente ele disse, olha, a vida piedosa na igreja depende de ter homens pastoreando, os presbíteros, uma pluralidade, não um homem só. Depende de ter presbíteros que pastorearão a igreja, que sejam de fato homens piedosos. Porque se o exemplo for ruim, pronto, não tem mais nada. Porque os pastores devem ter uma vida que indique que eles vivem em Cristo. Ao mesmo tempo, o apóstolo diz no capítulo 1 que os falsos mestres, cuja doutrina e a vida não condiz com a palavra de Deus, devem ser calados, devem ser refutados. Então, capítulo 1, a vida piedosa na igreja. No capítulo 2, ele tratou sobre a vida piedosa nas relações familiares. Por exemplo, como a esposa vai tratar o seu marido e os seus filhos. Mas também tratou sobre a relação entre os membros da igreja. Como é que os membros da igreja devem viver e tratar uns aos outros. Capítulo 2. Chegamos agora ao capítulo 3. E a vida piedosa aqui
aparece nesses dois primeiros versículos. A vida piedosa no que diz respeito à vida pública, a relação com pessoas não crentes, a relação com as autoridades. Então, ele vai apresentar essa vida pública, como é que a graça de Deus muda o crente para que ele se relacione com o governo e com pessoas descrentes de um modo que Deus seja glorificado. Então, mais uma vez, Paulo aqui inverteu a ordem. Em vez de falar da graça de Deus e depois falar sobre os frutos, ele começa falando dos frutos, versículos 1 e 2, para depois dizer a fonte desses frutos, que é a graça de Deus, que está apresentada aí nos versículos 3 a 7 do capítulo 3. De novo, temos a imagem do novelo. Você puxa a linha, então descobre o que tem no final. Você puxa os frutos e olha no final e vê esta preciosa doutrina, a salvação de pecadores inteiramente pela graça de Deus. Nesta manhã, nós olharemos para esses dois primeiros versículos, onde aprendemos então as diretrizes para a vida piedosa no que concerne a vida pública. E aí chegamos a esta progressão: igreja, família, vida pública. Por isso então eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sob o seguinte tema: os frutos da graça de Deus no que concerne a vida pública. E nós veremos apenas 2 pontos facilmente identificados em nosso texto. Versículo 1, os frutos de Deus no que concerne a obediência às autoridades. Número 2, a bondade para com todas as pessoas. Então, vamos olhar. Em primeiro lugar, a graça de Deus muda a forma como nós tratamos as autoridades. Vamos ler de novo, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. A primeira coisa que nós devemos observar é o verbo lembrar, porque isso é um indicativo de que este ensino já havia sido dado nas igrejas em Creta, onde Tito estava. Então, o que Paulo está dizendo: olha, você já ensinou, mas você precisa repetir, dizer novamente estas coisas. Isso pode indicar que talvez houvesse uma certa resistência dentro daquelas igrejas do que concerne a obediência às autoridades. E é digno de nota aqui observar que quando você lê as cartas do apóstolo Paulo e as cartas do apóstolo Pedro, você perceberá que ambos também lidam com esse problema. Eles insistem nesta cláusula de que a igreja, os membros da igreja devem respeitar e submeter-se às autoridades. Parece então que este foi um problema no tempo do Novo Testamento. Os crentes estavam aceitando alguns pontos da palavra de Deus, mas ser submisso ao Império Romano, ser submisso ao governador aqui da minha província, ele é um governador romano, é um homem imoral, é um ladrão, é um corrupto, é um perverso, cruel. As pessoas estavam com problemas em pensar sobre isso e sujeitar-se a essas autoridades. Mas isso não foi um problema só na época do Novo Testamento. Se você vai estudar a época da Reforma Protestante, você encontrará grupos que também estavam indo nessa mesma direção. Por exemplo, os anabatistas. Os anabatistas estavam fazendo e promovendo revoluções contra os governos. E se você pensa nos nossos dias, certamente encontrará cristãos, e aqui eu preciso dizer, inclusive cristão reformado, que ignoram o ensino bíblico e não querem aceitar a palavra de Deus no que concerne esse assunto. Por que isso? Eu lhes direi. Porque no nosso coração há
um ódio à sujeição. Nós queremos que as outras pessoas se sujeitem a nós, mas nós não queremos nos sujeitar a outras pessoas. E aonde que isso começa a ficar mais claramente visível? Quando você vê uma linda criança de 1 ano, de 2 anos, resistindo aos seus pais. Resistência à autoridade é inata à condição da natureza caída do ser humano. Desde pequeno a criança está dizendo: papai, mamãe, eu não quero que você mande na minha vida. Portanto, fica também claro que nós só podemos cumprir esta determinação de nos sujeitar à autoridade se Deus vier até nós e nos conceder a salvação pela graça, nos salvando do domínio do pecado, da culpa do pecado, da condenação do pecado, dando a nós um novo coração e colocando, nas palavras de Tito 2, esse cristão numa escola, a escola chamada a escola da graça. A graça passa a ensinar essa pessoa um modo diferente de vida, que inclui a sujeição e o respeito às autoridades por Deus instituídas. Como vocês podem perceber em nosso texto, nós temos 2 palavras: governantes e autoridades. A palavra governantes refere-se àqueles que exercem governo, liderança. Em nosso país, poderíamos pensar no presidente da República, no governador do estado de São Paulo, no prefeito da cidade de Campinas. Cada qual tem governo dentro de um certo limite. Mas depois temos a palavra autoridade. A autoridade se refere àqueles que no âmbito da vida pública foram de alguma forma investidos de autoridade. Você pode pensar nos deputados, senadores, vereadores. Você pode pensar nos juízes, que dentro do campo jurídico têm a autoridade. Você pode pensar nos policiais e até nos guardas de trânsito, que dentro daquela faixa de atuação, eles têm a autoridade. Cada qual está dentro de um certo limite, uma área restrita e determinada de autoridade. Em resumo, podemos dizer que todo governante é uma autoridade, mas nem toda autoridade é um governante. Aqui então, agora, sabendo que temos essas 2 palavras, governantes e autoridades, nós precisamos trazer à nossa memória, antes de seguir, o ensino bíblico sobre as autoridades. Lemos uma das passagens que trata sobre isso em Romanos capítulo 13. A primeira coisa que nós devemos saber é o seguinte: qual a origem dessa autoridade que alguém tem? Quando pensamos em um policial, quando pensamos em um juiz, qual a origem dessa autoridade? Em termos fundamentais, nós não podemos concordar e aceitar aquilo que a nossa Constituição brasileira diz. Ela diz que todo poder emana do povo, porque é um sistema democrático. Todo poder emana do povo. Então, a autoridade daquelas pessoas teria sido uma autoridade delegada por nós por meio dos nossos votos. Mas, em termos finais, qual é a origem das autoridades dos governantes? Definitivamente não procede dos homens, procede de Deus. Romanos 13:1 se lê: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Você precisa de fé para dizer amém
a esse tipo de afirmação, mas é bíblico. Não é Elianai falando, é o Espírito Santo. Daí se conclui que as autoridades existentes, todas elas, o poder delas, a autoridade delas, emana de quem? Emana de Deus. Se Deus disser não, um governante não mexerá 1 centímetro de sua caneta para assinar um decreto. Não fará. No versículo 4 diz que essas autoridades, de Romanos 13, diz que essas autoridades são ministros de Deus. A palavra ministro significa servos. São ministros de Deus para castigar os maus e beneficiar os que praticam o bem. Também devemos reconhecer que isso abrange todas as autoridades. Não estamos falando apenas do presidente da República, dos governadores, dos juízes, mas os mais simples. Quando existe um homem lá, aqui eu não sei bem ainda a cor que ele, eu acho que é marrom, né? Que tem lá uma roupa de guarda de trânsito, você estacionou no lugar errado, ele vem e lhe aplica uma multa. Ele aplica porque ele tem a autoridade para aplicar a multa. Se ele diz, esta rua está fechada, entre por aqui, nesse âmbito do trânsito, ele tem uma autoridade. Todos que possuem no governo civil alguma autoridade, a autoridade lhes foi confiada pelo próprio Deus. A implicação de que todas as autoridades procedem de Deus e foram por ele instituídas é que nós devemos estar sujeitos a ela. Devemos, e também não devemos nos opor às autoridades. Devemos pagar impostos, sempre que são requeridos. Tudo isso está em Romanos 13. O apóstolo ensinou essas coisas, não quando tinha lá conservadores no governo de Roma. Quem estava lá? Imperadores romanos, homens imorais, homossexuais, corruptos, violentos, perversos. O pior tipo de gente estava lá, governando cruelmente pela violência o Império Romano. Mas Paulo, escrevendo a carta aos romanos, diz: sujeitem-se às autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. Então, se eles não tinham desculpas, nós também não temos. Não temos nenhuma desculpa. Mesmo se Nero, Calígula ou qualquer outro estivesse sendo o presidente do Brasil, ainda por causa de Deus, não por causa deles, nós deveríamos honrar e nos sujeitar ao seu governo. O apóstolo ensinou essas coisas, então, de modo que para nós não resta desculpas. Além disso, a Escritura nos diz que aquele que se opõe à autoridade está resistindo à ordenação de Deus. E aí avisa: os que resistem à ordenação de Deus trarão sobre si mesmos condenação. Então é um assunto sério. Agora, ao lidar com essa questão, é bom entender, estamos lidando com a questão que diz respeito ao 5º mandamento. O 5º mandamento ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais, honrá-los, obedecê-los. O 5º mandamento estabelece um princípio, o princípio da autoridade. Estabelece o princípio que nós devemos honrar e obedecer àqueles a quem Deus colocou sobre autoridade em alguma área da nossa vida. Com isso em mente, Romanos 13 em mente, voltamos para Tito capítulo 3, versículo 1. Encontramos 3 termos para descrever a nossa atitude em relação aos governantes e autoridades. Primeiro, que se sujeitem. O verbo sujeitar aqui tem a origem num termo militar, e já ouvimos sobre esse verbo em pregações anteriores. Está relacionado com uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidades, de levar uma carga. Foi um termo usado para a sujeição das esposas em relação a seus maridos e dos escravos em relação aos seus senhores. Essa sujeição logo implica também na segunda palavra, obediência.
O termo traduzido obediência é um termo que indica aqui, um termo bem específico para falar da obediência aos governantes. E é claro, esse princípio se aplica às diferentes autoridades em cada contexto, dos governantes civis. No caso dos membros da igreja em Creta, isso significava que eles deveriam se submeter e obedecer aos funcionários do governo romano, que eram os representantes do Império Romano lá na ilha de Creta. No entanto, segundo alguns escritores daquela época, havia em Creta um grande descontentamento com essa sujeição a Roma. Os moradores da ilha de Creta não aguentavam, suportavam a ideia de submeter-se aos governantes romanos. E assim quer dizer que Paulo está dizendo, Tito deveria ensinar aos membros da igreja, que a igreja deveria ter uma atitude diferente do mundo em relação ao governo. Mas mais do que obedecer, mais do que se sujeitar, encontramos uma outra expressão em nosso texto: prontos para toda boa obra. Essa expressão, prontos para toda boa obra, que é a expressão que termina o versículo 3 aqui, ela é uma ponte. Ela liga o versículo 1 com o versículo 2. Prontos para toda obra tem relação com o governo, no versículo 1, e tem relação com todas as pessoas, os descrentes, no versículo 2. Em relação aos governantes, significa que a nossa atitude para com o governo não se limita à sujeição e obediência, mas também serve como um indicativo limitador da nossa obediência. Porque até onde devemos obedecer o governo? Aqui mostra que todo pedido do governo que for uma má obra, nós não devemos nos sujeitar. Devemos nos sujeitar em toda boa obra. Então devemos obedecer ao governo sempre que aquilo que nos é solicitado glorifica a Deus, é de acordo com a palavra de Deus e é uma boa obra. Mas se é uma obra ruim, se é contrária à vontade de Deus, com respeito, diremos não ao governo. Portanto, não se trata aqui de uma sujeição incondicional. Tudo que o governo disser, vamos fazer. Não é isso. A nossa sujeição e obediência às autoridades fica limitada, por isso, boa obra. Mas essa expressão, nesse contexto, também implica, da parte da igreja, uma cooperação com o governo em ações que redundem no bem para a sociedade. Devemos contribuir, por exemplo, para que o mal seja punido. Como? Denunciando, por exemplo. Devemos contribuir para que o bem seja promovido. Então, por exemplo, quando nós, de alguma forma, contribuímos para que mais pessoas sejam alfabetizadas, por exemplo, em lugares que têm mais necessidade disso, quando contribuímos para o socorro de vítimas de enchentes ou outras calamidades, quando denunciamos e cooperamos para a denúncia de um esquema de corrupção, e até quando nós simplesmente cometemos um erro no trânsito e, em paz e com muita tranquilidade, aceitamos a multa, reconhecendo que erramos. Tudo isso é cooperação com as autoridades. A ideia aqui é de estar sempre pronto, com um desejo sincero, não relutante, para fazer o que é bom. A oportunidade surgiu, a igreja deve servir. Devemos possuir, então, um real interesse em sermos os primeiros a demonstrar essa boa vontade para cooperar com as autoridades. Sabemos agora que muitas pessoas estão insatisfeitas com os governantes em diferentes esferas. E muitos estão irritados, com razão, com a corrupção frequentemente denunciada e a impunidade da corrupção. Muitos se irritam com multas e leis que não fazem sentido, que frequentemente são aprovadas.
E por isso, muitas pessoas têm uma postura negativa e desrespeitosa em relação às autoridades. Inclusive muitos crentes. Essas pessoas ignoram, desrespeitam, se opõem, difamam as autoridades. Por exemplo, é muito comum ver nas redes sociais brincadeiras desrespeitosas, calúnias e mentiras contra as autoridades. Mas, amados irmãos, a graça salvadora de Deus se manifesta em nossas vidas no que diz respeito a essa questão. A obra de Cristo para o perdão dos nossos pecados e a graça dele que nos ensinou a renunciar a um certo tipo de vida e abraçar outro tipo de vida, afeta esse ponto particular da nossa vida, a forma como nós tratamos as autoridades. Então, os salvos em Cristo Jesus, os que foram alcançados pela graça, não devem estar entre os revolucionários, entre os rebeldes, entre os insubordinados, que desejam abolir os governos, que desejam uma revolução, que são desobedientes e difamadores. Aí não é o lugar da igreja. Mas devemos estar entre os que de forma alegre contribuem com as autoridades em tudo aquilo que é bom, que respeitam e obedecem às autoridades em tudo aquilo que glorifica a Deus. À luz do que temos ouvido, então, nós precisamos responder: qual tem sido sua atitude diante das autoridades? Se nós pegássemos você agora e colocássemos você em um tribunal, e o juiz dissesse assim: veremos agora se você foi alcançado pela graça, e procuraremos apenas uma evidência de que você se submete às autoridades. Você poderia ver em sua vida esta evidência de que Cristo salvou você e mudou seu coração? A sua atitude em relação às autoridades é uma atitude bíblica? Você pode dizer isso com certeza? Você reconhece as autoridades, mesmo discordando do posicionamento político, mesmo tendo ojeriza aos partidos políticos, mesmo reconhecendo que aquela pessoa talvez cometeu crimes e está ali ocupando o cargo, ainda assim você poderia dizer: a razão para esta pessoa estar nesta posição é a vontade soberana de Deus. Isso é fé, porque é o que a Bíblia ensina. É você ser capaz de dizer: essa pessoa é um ministro de Deus, é um servo de Deus. Talvez para o nosso juízo, talvez para o nosso castigo, para nos levar ao arrependimento. Porque às vezes nós idolatramos os governantes, e Deus nos dá governantes maus para que nós não confiemos em homens. Mas assim mesmo, olhar para a autoridade e dizer: são ministros de Deus. Você se sujeita, você obedece às autoridades em tudo que é bom e justo. Poderia agora me dirigir às crianças que podem entender. Você obedece a seu pai e sua mãe? Você reconhece que a razão de você nascer em determinada família é a vontade de Deus? Você reconhece que seu pai e sua mãe são ministros de Deus para o seu bem? Você coopera com as autoridades? O Evangelho da Graça de Cristo pode ser visto em suas postagens nas redes sociais, quando você trata de assuntos políticos. Isto pode ser visto quando você tem cuidado para não espalhar difamações. Meus irmãos, eu posso me lembrar do tempo em que estava toda aquela corrente para o impeachment da senhora Dilma Rousseff. Quantas mentiras foram espalhadas. Ela vai proibir a Bíblia. Ela vai fazer as pessoas agora obrigatoriamente aceitarem um casamento gay. Mentiras sobre mentiras. E a pessoa recebe a mentira e diz: ih, rapaz, que perigo.
manda para 1000 pessoas. Propagadores da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Você é um filho de Deus, deve propagar a verdade. E a principal verdade que você deve propagar: o Evangelho, Cristo. Se vai compartilhar uma notícia, procure primeiro ter certeza de que ela é verdadeira. Agora temos um outro problema. É que temos pessoas também para dizerem que a verdade é mentira. Então tenha cuidado, você precisa ter muito discernimento. Você vai entrar sites para checar a verdade. Não confie neles. Também são mentirosos. Então, precisa de discernimento para viver e lidar com essas coisas. Não tem? Então é melhor você não compartilhar. Você não peca por fazer algo que você não sabe fazer direito. Todo esse cuidado no trato com as autoridades deve começar. Em primeiro lugar, a coisa mais óbvia para a igreja fazer em relação às autoridades é o que está escrito na carta de Paulo a Timóteo. Nós devemos orar pelas autoridades. E aí então me permita ensinar vocês a orarem pelas autoridades. Não é para orar assim: Senhor, abençoa, faça prosperar, que todos os planos dele deem certo. Não, senhores. Não peça isso pelas autoridades. Porque se os planos dele forem malignos, você está pedindo para abençoar os planos malignos? Como é que você vai orar? Primeiro lugar, você vai dizer: dê arrependimento a essa pessoa, para que ela seja salva. Dê arrependimento, Senhor. E nós poderíamos olhar e dizer: pastor, o senhor está dizendo para eu orar pelo presidente Lula e pedir a Deus que dê a ele arrependimento para Deus salvá-lo. Pastor, convenhamos, que coisa difícil. Eu diria que é mais do que difícil. É impossível. Lemos sobre isso em Mateus 19 hoje. Os discípulos disseram: mas Senhor, se é assim quanto à salvação, quem se salvará? É impossível. E o que Jesus respondeu? Para Deus não há impossíveis. Devemos orar. Devemos orar e dizer: Senhor, dê arrependimento e temor a essa autoridade. Senhor, abençoa essa autoridade no sentido de que ela faça o bem, encoraje-a a fazer o bem, encoraje-a para fazer a justiça. Mas também devemos orar e dizer o seguinte: Senhor, se esta autoridade estiver fazendo planos contra Cristo e sua igreja, se o presidente da República estiver fazendo isso, se o STF estiver fazendo isso, como está agora sendo favorável ao aborto, se estiver fazendo isso, Senhor, que os seus planos minguem, que os seus decretos murchem, que as suas maquinações deem em nada, que todos os planos sejam castelos devastados pelo poder do Senhor. Ore assim. Você é a igreja de Cristo para se opor ao mal, e a nossa força não se encontra no braço, na política, em nenhum desses meios, se encontra no joelho, em oração diante de Deus. Muito pode a oração de um justo. Você crê nisso? Eu creio. Deus pode mudar o nosso país, mas não por via de ideologia, não por via de partidos políticos, não por via de candidato A ou B, de partido C ou D, mas pelo poder da palavra de Deus, pela propagação do Evangelho, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Deus pode mudar. Então podemos orar. Você também pode orar e pedir, então, que os planos contra Cristo, Salmo 2, deem nada, que Deus do céu dê risadas de todos que se levantam contra o Evangelho, contra a sua palavra. Mas também ore, para que Deus desfaça os esquemas de corrupção. Estão aí em todas as esferas do poder, aos montes. Ore e diga: Senhor, traga a luz, desmanche esse mal. Ore para que também o Senhor nos dê verdadeiramente autoridades e governantes que o amem, que o sirvam,
de todo o seu coração. Portanto, irmãos, o primeiro passo para cumprir o que o Espírito Santo nos ordena é orar pelas autoridades. Ore pelas autoridades. Cristo, então, nos chama na sua bondade, na sua misericórdia, e nos coloca nessa escola, a escola da graça. Salvos em Cristo, somos alunos na escola da graça, para refletir diante do mundo em trevas, diante de corações rebeldes, diante de revolucionários, diante de pessoas que odeiam umas às outras, odeiam o governo. No meio dessas trevas terríveis deve brilhar uma luz, a luz do Evangelho de Cristo, com um comportamento, uma mentalidade, uma atitude completamente diferente. E isso, meus irmãos, não é aqui que eu estou dando uma palestra ensinando sobre governantes. Eu estou anunciando a vocês o Evangelho de Cristo. Estou dizendo a vocês que este fruto é uma consequência direta da salvação em Cristo. Se você é uma pessoa salva, isso muda a sua forma de lidar com o governo. Portanto, para cumprir isso, não há nenhuma esperança no homem, não há nenhuma esperança na política, não há nenhuma esperança na ideologia. A nossa esperança está apenas numa pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Ele pode dar a graça para cumprirmos sua palavra. Ele pode responder às orações de sua igreja e dar governantes fiéis e tementes a Ele. Ele pode transformar o Brasil. Então creia nisso. Ore por isso. E viva à luz daquilo que nós estamos aprendendo. Como eu me estendi um pouco mais, eu não darei o segundo ponto hoje. O segundo ponto será a próxima pregação, porque senão estenderíamos demais. Vamos encerrar com essa pregação com uma oração. Ó Senhor Deus, nosso Pai, ouvimos aqui, Senhor, a Tua palavra nos ensinar sobre os governantes. E nós sabemos o quanto nosso coração é endurecido, o quanto facilmente nós queremos mudanças políticas confiando na ideologia A ou na ideologia B. O quanto nós queremos arrumar sempre um ídolo, alguém que pudesse, pelo poder, que tem a autoridade, o governo, as armas, pudesse então promover uma mudança. Pedimos perdão, Senhor, porque agora fica cada vez mais claro que a única mudança possível é pela Tua graça, pela Tua palavra, pela pregação do Evangelho, pela exaltação de Cristo. E quando nós procuramos ídolos, os ídolos caem e nós nos sentimos desamparados. Mas o Senhor nunca nos desampara. O Senhor nunca nos esquece. O Senhor sempre nos ajuda. E Tu és perfeito e justo, completamente fiel e verdadeiro. E a Tua palavra é a verdade. Ajuda, Senhor, para que nós tenhamos uma atitude correta em relação às autoridades. Ajuda para que nós oremos por elas. Ajuda, Senhor, para que nós as respeitemos e honremos. E até possamos cooperar em tudo aquilo que é uma boa obra. Ó Senhor, que esse fruto bendito do Evangelho apareça de maneira tão clara em nossa vida, que as pessoas olhem para nós e digam: por que você procede desse meio, desse jeito? E elas possam então perceber que nós somos alunos na escola da graça, que Cristo mudou o nosso coração e que agora nós nos sujeitamos às autoridades. Faça isso, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Cristo oramos. Amém.